Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, é o domingo extraordinário. É o dia que o Pai reservou para mim e para você e para todos os filhos e filhas que estão aguardando ansiosamente a revelação das suas instruções para os últimos tempos. E hoje à noite eu gostaria de te convidar a ficar conectados, a compartilhar também, tá? Dá o like e faça mais pessoas terem acesso à palavra de Deus. E hoje à noite nós vamos contar já uma narrativa que já vai preparar os filhos e filhas para conhecerem mais sobre as 12 tribos de Israel. E hoje à noite nós vamos ver uma narrativa e pasmem vocês. Veja só, aquele que lutou com Deus. Sim, um homem que lutou com Deus. E você diz, mas como assim? Abra a palavra do Senhor em Gênesis 32, a partir do versículo 22 a 30. Jacó lutou com Deus. Jacó luta com Deus naquele momento. E a narrativa é bastante interessante, eu quero que você preste atenção, porque em cima dessa narrativa nós vamos tirar instruções para colocarmos em prática na minha e na tua vida. Tá? Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Além deles passarem, ainda todos os bens lhes também passaram também. E Jacó ficou sozinho. Jacó ficou o quê? Sozinho. Pega esse código, pega essa chave aí. Ficar sozinho para estar na presença de Deus. Deus gosta de que você fique sozinho para estar conversando com Ele. Fique sozinho para estar com Ele. Quando o homem... Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Peraí. Naquele momento que Jacó fica a sós, aparece um homem e passa a noite inteira lutando. Gente, vocês perceberam? Uma noite inteira lutando. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já está amanhecendo. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu a ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Como? Jacó havia lutado com homens, havia lutado ali naquele momento com aquele anjo que era o próprio Deus e venceu. E prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó o chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e toda minha vida foi poupada. E ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Veja só, aquele homem Jacó
lutou com Deus. E a luta durou uma noite toda, uma noite inteira. Então não foi uma simples luta. Foi uma luta que demorou por uma noite. Mas eu quero destacar algumas coisas que você deve também pensar, parar e pedir revelação do Espírito Santo. Porque veja bem, lutar uma noite inteira já não é nada fácil. Mas Jacó, ele foi persistente. Anota aí esse código, essa chave. Não é porque a luta é grande, não é porque a luta, vamos dizer, seja pequena, seja árdua, seja o que for. Mas seja persistente naquilo que você está fazendo, na luta ali. Está enfrentando a dificuldade, está enfrentando, seja o que for, seja persistente. Pois Jacó ali foi persistente. Persistente até receber a bênção. Mas também algo interessante aconteceu. Jacó recebe um outro nome. Como? Naquela mesma batalha, naquelas mesmas lutas, naquele mesmo dia. Deus dá a oportunidade dele receber um outro nome. E assim ele recebe o nome de Israel. Simplificando, simplesmente, o nome dele estava representando ali Príncipe de Deus. Então um homem que não tinha lá aquelas características, mas era muito trabalhador, não fazia muito as coisas totalmente corretas, tinha seus defeitos, mas no encontro com Deus, naquela luta árdua, luta demorada, Deus transforma a vida daquele homem. Deus concede a bênção. Deus concede um novo nome, um novo início, um novo começar, um novo tempo, uma nova jornada. Uma página virada. De toda uma história estava se virando mais uma página. E talvez seja isso que o Senhor queira fazer na tua vida hoje. E ali, naquela hora que ele recebe aquele nome, sendo o Príncipe de Deus, aquele enganador se torna um homem nobre, pertencente agora à família real, à família do reino de Deus. Apto para governar. Apto para quê? Governar. Por meio de quê? Da autoridade que Deus, o Deus soberano, derramou sobre ele. E isso é importante a gente observar, porque o encontro com Deus não fica da mesma forma. O encontro com Deus sempre acontece algo extraordinário. Alguma coisa tem que mudar. E isso aconteceu quando ele retornava, quando ele saía da casa de Labão para Betel. E isso, a gente analisando, tem diversas formas, no natural, no espiritual. Mas existiu ali conflitos, que nós poderemos dizer assim, conflitos em Jacó. Conflito na carne, conflito no espírito, conflito naquela antiga vida para uma nova vida. O que acontece hoje com muitos que estão começando a conhecer o Evangelho, muitos estão conhecendo a caminhada, o novo nascimento. Então, às vezes fica um pouco indeciso, querendo retornar à vida antiga. Mas crucifique a vida antiga. Pois existem os momentos de lutas, e nesses momentos de luta, dessas batalhas, é necessário que vença e avance. Pois ali, Esaú também já vinha ao encontro dele. E Jacó estava para encontrar-se com seu passado. Porque se vocês observaram, Esaú fazia parte de um passado, de uma história passada, que já havia se passado 20 anos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas ali Esaú estava vindo e ele estava indo ao encontro de Esaú para encontrar-se com o seu passado. Aquele passado que estava esquecido. E o dilema que deveria estar passando na cabeça de Jacó. Será que
ele vai esquecer? Será que ele vai perdoar? Ou será que ele vai lutar? E às vezes nós temos encontros com o passado e fica esses mesmos dilemas. Mas também teve um encontro com esse anjo, com o anjo de Deus. Se você voltar um pouquinho em Gênesis 32, quando ali Jacó prepara-se para o encontro com Esaú, que ele vai seguindo o caminho no versículo 1. E anjos de Deus vieram ao encontro dele. Como assim? Era comum, gente, ter aparições de anjos para o povo escolhido, para que acontecesse o propósito de Deus. Os anjos servindo, os anjos protegendo, os anjos levando e trazendo. E quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Porque os anjos são o exército de Deus para proteger seus filhos. E é interessante porque esses encontros com os anjos que se deu entre o versículo 1 e 20, depois eu queria que você lesse totalmente. Quando a gente olha lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Hebreus aqui nessa carta ele frisa bem. E ele diz: Hebreus 1,14, desculpe. Hebreus 1,14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Pega esse código revelado. Pega essa... Gente, os anjos estão aqui para nos servir. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados pelo Pai para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação? Nós. Então os anjos estão aqui para nos servir. Veja bem, quando o salmista ele fala nos Salmos 91, versículo 11: porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam. Para o quê? Para o que protejam, e em todos os seus caminhos. Ei, filhos e filhas, os anjos estão aqui para nos proteger em todos os nossos caminhos. E com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Quando se caminha na vontade de Deus, eles estão para nos servir. Jacó começou a confiar, alguns momentos, quando ele estava naquela luta da vida velha, da vida antiga, muitas vezes ele queria retornar à vida antiga, de enganar, de fazer as coisas ao seu modo. E ele queria confiar nele mesmo e não em Deus. Não nesses anjos que ele já tinha visto, que era todo o exército para o guardar. Ele queria voltar às velhas práticas, os velhos esquemas. De novo ele queria trazer a essa vida antiga. Como foi que aconteceu isso? Quando, no reencontro com Esaú, ele tenta apaziguar, dando presentes, dividindo as suas companhias em duas turmas. Volta lá em Gênesis 32. Porque ali ele não tinha recebido as instruções de Deus. E ele começou a agir de conta própria.
agir por conta própria. E às vezes, o agir por conta própria, você toma atitudes que não foram dadas e nem você consultou a Deus. E o versículo 7 diz assim: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. E o versículo 9: Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para seus parentes, e eu o farei prosperar. Eu farei o quê? Prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que tratastes o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Ei, gente, quando Deus toca, quando Deus está conosco, quando Deus está e você está seguindo o caminho, o propósito, as instruções de Deus, é o favor dele que vai soprando. E as coisas vão acontecendo. E ele citou-se: eu apenas passei com o cajado e agora estou voltando com 2 caravanas. É porque Deus dá o suprimento. Deus é quem dá a prosperidade em todas as áreas. E aquele encontro, aquela luta ali, quando ele está lutando com Deus, Deus estava tratando, Deus estava transformando a vida dele, para que ele esquecesse totalmente daquela vida. A vida, vamos dizer, de enganador. Ignorar a proteção de Deus, mesmo hoje, não é nada que agrada a Deus. Pois nós pertencemos a Ele, Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Rei dos Reis. E Ele é quem dá a proteção, porque é o Rei quem dá a proteção. Nós vamos fazer o quê? A nossa parte. Tá? Então, fazendo a nossa parte e tendo a fé, aí sim tudo acontece, porque Ele dá ordem a seus anjos. Tá? Ele dá ordem a seus anjos para nos proteger. Se você voltar um pouquinho, volta só para o capítulo 31, o versículo 24, que você vê ali um momento também que ele já tinha experimentado a proteção de Deus quando foge de Labão. Tá? 31, 24. Quando Labão persegue Jacó, então de noite Deus veio em sonho a Labão e o arameu e os advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faças promessa e nem ameaças. Gente, que Deus maravilhoso é esse, que até em sonho fala com os inimigos, fala com quem está perseguindo os seus e avisa para não fazer. Que Deus maravilhoso é esse. Então não precisa você ter medo das lutas, dos desafios, das adversidades. Apenas você confie nele. No nosso Deus Todo-Poderoso, porque a todo momento Ele está cuidando. Basta que a gente siga. Basta que a gente esteja no propósito. Basta que a gente confie. E não só é você e sua casa. Ah, pastor, mas eu não tenho ainda todos dentro da igreja, eu não tenho todos ainda junto, praticando a palavra. Mas já tem você. E você vai interceder, você vai orar, você vai clamar para que todos tenham esse encontro verdadeiro. Assim como Jacó teve esse encontro que transformou a vida dele. Pois esse encontro com Deus, quando existe um encontro com Deus, as coisas boas acontecem. E essas coisas boas acontecem quando nós temos esse encontro e quando nós estamos sozinhos com Deus. Cristo ali veio lutar com Jacó, passou a noite inteira ali. Foi uma luta dura. Para Jacó, é claro. Né? Primeiro, Jacó, naquele momento ele estava lutando para se defender. Jacó, ele lutava para se manter vivo. Jacó, ele lutava talvez para não mudar de vida, talvez permanecer com aquela mesma vida.
E quantos hoje não estão lutando? Cristo lançando a palavra, Cristo convidando, Cristo te levando à igreja, Cristo te levando nos momentos de orações, e você lutando, resistindo para não ser, vamos dizer assim, vencido por Cristo. Segundo momento ali, Deus queria quebrar Jacó. Quebrar literalmente, quebrar a vida dele, quebrar o orgulho, quebrar todas aquelas coisas que não eram dignas de ele ser chamado de príncipe de Deus. Como assim? É que a pessoa, quando ela tem esse encontro com Deus, ela tem que admitir que já não é ela mais quem vive, mas quem vive é Ele. Assim como Paulo falou, declarou, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E é esse encontro, é essa maneira que o Pai quer que você tenha encontros com Ele, para quebrar toda a vida, quebrar todas as más intenções, as maneiras más, o viver mal, para ter um encontro verdadeiro e ser transformado por Ele. E você dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas Ele venceu. E agora eu vivo nele. Você tem passado noites, talvez com lutas, resistindo a não render-se a Deus. Não admitir que talvez tenha passado uma vida de pecados. Esteja pronto para pedir o perdão a Deus e começar uma nova história, um novo momento, um novo despertar. Nada melhor do que agora, início de ano, nós aprendemos com as narrativas, nós aprendemos com esse manual da vida, estes princípios, estas revelações. O Pai está o tempo todo dizendo, ei, filhos e filhas, veja que lindo, veja como é essa história. Veja a vida desse homem, o que era e o que é hoje. O que eu fiz. Mesmo assim, ele ainda quis cair. Ele ainda quis voltar àquela vida antiga. Mas eu tinha um encontro com Ele. Eu tenho uma promessa com Ele, como eu tenho uma promessa com você. Filhos da promessa. Ei, você sabia que nós somos os filhos da promessa? Todas aquelas promessas que foram feitas a Abraão, que foram feitas a Isaac, que foram confirmadas agora aqui com Jacó, e mais, e mais, e mais. E as promessas que Cristo também confirmou da nova aliança, elas são minhas e são suas. E estão disponíveis. Estão disponíveis. Mas não vai cair do céu, não. Eu estou falando esta narrativa para que a gente compreenda que para a gente tomar posse, existem lutas, existe processo. Porque nada para ele aconteceu fácil. Como se a gente for ver outros heróis da fé, não aconteceu tão fácil. Mas o Senhor escreveu no manual da vida mais de 8.000 promessas. Estão aqui disponíveis para mim e para você. Só que elas não vão cair, vamos dizer, enlatadas. Elas não vão cair prontas. Elas não. Ele nos capacita e nos dá os códigos, as chaves. Aí por isso que é importante você estudar o manual da vida, estudar a Bíblia Sagrada, dia após dia. E vai vindo as revelações no teu processo. E você vai recebendo chaves, abre porta, segredos, revelações, para você ir utilizando e você ir passando os vales, passando os momentos difíceis, os reencontros. Quanto aqui no versículo 20, vamos voltando lá, Gênesis 32, versículo 27. O anjo perguntou, qual é o seu nome?
Você sabia que Deus está perguntando para você: ei filho, você sabe qual é a sua identidade no reino? Você sabe qual é a sua identidade no meu plano? Você sabe qual é o seu papel? Você sabe como funciona o meu reino? Você já compreendeu, já entendeu, já está estudando, já está se aperfeiçoando? Não? Deus perguntou: qual é o seu nome? E ele simplesmente só sabia dizer: Jacó, o enganador. Deus disse: temos que mudar seu nome. Temos que mudar a sua vida. Uma nova história. Venha, eu te dou um novo nome. Gente, Deus está procurando pessoas que têm corações bons, corações que possam aceitá-lo como rei, que possa aceitar, que possa crer, que possa ver, que possa estudar, aprender e deixar a vida velha para trás. Joga para trás e viva o novo. É uma nova identidade. Deus está convidando milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo para terem uma nova identidade, um novo nome. Mas às vezes é necessário que haja um confronto, pois ali houve esse confronto. Mas o confronto revela o seu verdadeiro eu. Ele reconheceu: meu nome é Jacó. E Deus disse: não, eu te dou um novo nome. Tu vais chamar-se Israel. Tu vais ser o meu príncipe. Deus quer te dar um novo nome. Deus quer te dar uma nova história. Deus quer te dar um novo começo, uma virada de página. Deus quer te dar vamos dizer assim, um lugar. Tornar-te nobre no reino. Te chamar de príncipe, princesa e os demais cargos que ele tem disponível. Ele se deixou ser quebrado por Deus. E você? Talvez no primeiro momento haja como ele, não queria, não aceitava. Mas chegou um momento que foi necessário ele se quebrar perante Deus. E a forma de você ter esse poder de Deus, de você receber essa unção de Deus, de você receber esse favor, para que tudo que tu faças prospere, para que tudo que tu faças tenha a aprovação do Senhor. Uma das formas é nós nos quebrarmos perante Ele. É nós nos quebrarmos perante Deus. Deixe ser quebrado por Deus. Deus tem um novo início, uma nova história para você. Você sabia que Jacó foi um dos 3 principais patriarcas do povo judeu, do povo escolhido de Deus? Abraão primeiro, segundo o seu pai, Isaac, e Isaac gerou Jacó. Quando Jacó nasceu, todos sabem desta narrativa, ele nasceu agarrado, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Ele agarra. E tem várias variações desse agarrar. Mas uma das variações é dominar. O quê? Sim. Presta bastante atenção a essa palavra dominar. Porque nós vamos falar muito esse ano. Porque esse ano é um ano diferente. Esse ano é um ano profético. É um ano que Deus está derramando um domínio maior, uma unção maior sobre os seus filhos. E dando uma unção de domínio e governo. Aquela mesmo que foi dada lá em Gênesis. Para dominar e governar a terra. E está havendo esse derramado, essa unção. Depois a gente vai entrar em detalhes, é só para você saber que esse ano é um ano profético. Esse ano é um ano de restauração. Esse ano é um ano que o Senhor está capacitando
muitos filhos e filhas. É esse ano que está havendo esse encontro, assim como houve com Jacó, e haver uma reviravolta, uma transformação para uma vida nova. Em todas as áreas, tá? Quando a gente fala assim, uma narrativa dessa, você pode se ver em cada um dos seus momentos da sua vida, você pode ver que se uma das áreas você está precisando ser quebrado, você está precisando ser restaurado, você está precisando crescer, avançar, o Senhor vai fazer isso. Mas precisa você ter vontade, desejo e fazer a tua parte. Amém? Então, também outra derivação, se você for pegar no grego, no hebraico, uma delas vai dizer assim, que Jacó é Deus proteja esse nascimento. Você pode olhar lá em Gênesis 25, entre o 21 e 28. A mãe era Rebeca, o pai era Isaac, a avó era Sara, o avô Abraão. Então você vê que as mesmas promessas feitas a Abraão estavam disponíveis para ele. Mas enquanto ele estivesse praticando coisas que desagradavam a Deus e coisas que desagradavam a lei, coisas que desagradavam o que Deus tinha instituído, ele passava por dificuldades. Pois assim foi. Se você lembrar, Rebeca era estéril, assim como Sara também foi estéril. Mas Isaac, que era o esposo de Rebeca, intercede a Deus por Rebeca. Ora a Deus. Faz orações a Deus. Deus concede para Rebeca. Conceba, dê a luz. E Deus escuta a oração de Isaac. E quando ela fica grávida de quem? De Esaú e de Jacó. E foi naquele tempo certo, porque existe o tempo de Deus. Em Gênesis 25, 23, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Gente, por mais que Jacó tentava viver uma vida diferente, uma vida que não agradava a Deus, mas tinha uma promessa para ele, então era preciso desse encontro, para, vamos dizer assim, hoje, para ele cair na real e tomar posse do que Deus tinha escrito, a sua identidade, a nova identidade. E muitas pessoas estão com identidades que não são verdadeiras. A verdadeira identidade é a que Deus escreveu. E eu quero que hoje à noite seja essa noite de você parar e perguntar: eu conheço o meu propósito em Deus? Eu conheço a minha identidade em Deus? Ou eu estou só deixando o vento me levar? Gente, e Jacó, ele luta. Jacó era um lutador desde o nascimento. Pois ali ele já queria dominar, ali ele já tinha força, ali já era lutando. A questão da primogenitura, todos conhecem que o primogênito, ele geralmente, ele tinha, vamos dizer, ele herdava em dobro das posses, os privilégios. Os privilégios era ser o chefe social da família e espiritual. Então, era algo muito importante, porque era da família. E Jacó, ele lutou para conseguir a primogenitura do seu irmão. Comprou por um prato de lentilha. E uma coisa que a gente tem que observar é que, se você analisar a vida de Esaú, ele já havia perdido essa primogenitura. A gente só lembra dessa troca pelo compra de um prato de lentilha. Mas uma das coisas que não era permitido, e ele fez, foi casar com mulheres hititas. Então ele já vinha desagradando
vamos dizer, a Deus e já vinha descumprindo as questões culturais. E como era propósito de Deus, como era propósito de se manter alinhado, Jacó, ele foi se preparando, ele foi lutando até conseguir. Se já era de Esaú, mas Esaú, vamos dizer, não cuidou, desperdiçou. Que tem muita gente desperdiçando, jogando fora as suas bênçãos, jogando fora a sua primogenitura. Ei, gente, acorda. Lute pelo que é seu. Lute pelo que Deus lhe entregou. E Rebeca foi quem instruiu Jacó como receber a primogenitura. E a gente fala da bênção patriarcal. Porque todos os patriarcas, eles davam bênçãos sobre seus filhos. Você vai ver em Gênesis 27, depois você dá uma olhada lá. No versículo 37, 38, ele fala bem. Quando é abençoado. Porque o pai, o patriarca, como ele detinha, vamos dizer, esse poder, e era tradição, quando ele abençoava, acontecia. E lá, quando você for em Gênesis 28, depois você dá uma lida de Gênesis 28, você vai ver ali que Isaac, ele chama Jacó e dá a sua bênção. E a bênção é como se hoje, além da bênção, desse orientações. E uma das coisas, quando Isaac está abençoando Jacó, ele diz: não case com mulher cananeia, case com uma das famílias, das filhas de Labão. Debaixo da bênção ali, ele já estava recebendo uma orientação. E no versículo 3 ele diz que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-se prolífero, multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma grande nação, uma comunidade de um povo grande. Versículo 4: que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse, para que você o quê? Tome posse e tenha na terra em qual você vive. Tomar posse, não é que vai cair do céu, não é tomar posse. Porque às vezes a gente vive numa terra como se fosse estrangeiro. E aqui ele disse que na qual você vive estrangeiro. E foi dada por Deus para os filhos e filhas. E uma coisa importante: Jacó, ele é obediente a Isaac. Jacó, ele imediatamente toma a mesma direção que recebeu do pai. As instruções, as orientações. Ele foi obediente ao pai e à mãe. Ele foi obediente ao pai. E foi para Padã Arã. E nessa caminhada, nessa primeira ida, em Gênesis 28, de 10 a 22, Jacó tem um sonho. Vamos ver, vamos retornar e vamos ver. 28, de 10 a 22. É interessante a gente conhecer. É interessante a gente saber. Porque às vezes a gente só vê só o resultado. Mas em todo o resultado teve um caminho, teve um percurso, teve um processo, teve lutas. O tempo todo Jacó, ele não parou, ele foi lutando, 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 até chegar a formar as 12 tribos de Israel. A gente vai estudar cada uma delas, nós vamos ver mais detalhes. Hoje é só uma parcial, para que você entenda que às vezes nós queremos as coisas prontas. É início de ano, gente. E todo mundo gosta de colocar no papel, gosta de planejar, gosta de fazer. Mas Deus está te lançando um desafio.
Deus está te encontrando contigo e perguntando: tu queres o mesmo resultado do ano passado? E muitos não vão querer. E Ele está dizendo: e o que é que você vai fazer? Muitos dizem: eu quero, mas eu quero dobrar do resultado. Eu quero melhor, eu quero melhorar. Porque o homem sempre tem desejado mais, sempre quer mais. Mas para que você quer mais? O que você quer fazer em prol dos povos, das nações? Então 28, 10. Jacó partiu de Bersebe e foi para Harã, e chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras, ali usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho na qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus. Então uma escada até os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ao lado dele estava o Senhor, que ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. E darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Gente, esse encontro, essa visão, esse sonho só aconteceu por quê? Porque ele foi obediente aos pais. Os pais disseram: vá. Deu todas as coordenadas e ele foi, ele seguiu. E nesse caminhar, né, tem esse encontro maravilhoso. E Deus testificando e dizendo: filho, filho, é por aqui mesmo. E eu estou contigo. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. E darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Ali já era dele. Ele já estava recebendo ali. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Peraí. Ele ainda não estava transformado, ele não era, mas ele estava no caminhar, ele estava começando, ele estava em obediência ali. Mas Deus já estava dando a promessa, dizendo que ia abençoar. Ia ter povos em todas as terras. E por conta disso, todos os povos da terra seriam abençoados. E onde quer que você vá, eu trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Ei, gente. Mesmo que o cara tinha vida errada, mesmo que a pessoa tinha lá. Mas o Senhor estava dizendo o quê? O Senhor estava dizendo que estava com ele. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Se os anjos subiam, os anjos desciam, era ali a porta dos céus. Vamos dizer, era o portal dos céus que estavam abertos, eram os céus que estavam descendo para a terra. E na manhã seguinte, Jacó pega a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como uma coluna e e derramou óleo sobre aquele lugar, ungiu aquele lugar. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Já tinha algo, já tinha propósito ali naquela cidade. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem... Se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem, nesse percurso, nessa passagem aqui na terra que Ele está nos cuidando, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ali ele fechou a aliança. Fechou ali com o seu voto. Esta pedra que hoje eu coloquei como coluna servirá de santuário. Santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Foi forte ali, porque Jacó, ele pede a proteção. Ele diz que se acompanhasse, se Deus acompanhasse, se Deus o protegesse, se Deus fizesse. Ergueu ali um altar, porque era costume erguer esse altar.
Hoje nós erguemos altar com adoração. E ali ele, tudo que me deres, Senhor, te darei o dízimo. E ali ele faz esse voto. E ao fazer esse voto, Deus cumpriu. Por isso que a gente foi vendo que quando ele passou indo, ele estava com apenas um cajado. Nesse percurso ele estava levando apenas um cajado, vamos dizer assim, poucas roupas. E quando ele estava retornando ali no início da narrativa, ele estava já com bastante gente, bastante posses. Mesmo Labão tendo enganado, fez ele trabalhar 7 anos por uma esposa, depois fez trabalhar mais 7 anos por outra esposa, e ele teve que sair fugido, mas ele saiu com bastante bens. E foi uma luta dramática, desde o nascimento até o final da sua vida. Mas mesmo assim, todas essas promessas que Deus fez no percurso, no caminho, os encontros que Deus teve, os anjos estiveram o tempo todo, foram cumpridas e estão disponíveis para mim e para você. Surge uma nação, surge um novo nome, surge um povo. E naquele encontro, quando ele está lutando com Deus, ele está lutando com Cristo. E Cristo o toca. O Messias surge. E mais na frente a salvação com a cruz. A luta pelas promessas. Talvez você tenha lutado pelas promessas. E é para você lutar mesmo pelas promessas de Abraão, as promessas de Isaac, as promessas de Jacó. A nova aliança com Jesus, que nos deu mais de 8.000 promessas que estão escritas ali, são nossas. É para nós, para as próximas gerações. Jacó era o caçula de Isaac. Lutou ao longo de sua vida pelo melhor que Deus havia prometido. E você tem lutado pelas promessas de Deus, pelo melhor que Deus tem prometido? Ou você tem só lutado nessa vida, nesse mundo, sem as instruções de Deus? Os começos são difíceis. A vida dele não foi fácil, mas foi uma vida vitoriosa. Pois assim Cristo nos disse: eu venci o mundo. E ele venceu por mim e por você, para nos tornarmos vitoriosos. Mas é preciso que nós conquistemos, nós tomemos posse, trazer a existência para as nossas vidas. Momentos de oração. Pois para ele nascer, para Jacó nascer, foi preciso ter intercessão, ter oração. Foi preciso ter um agir de Deus. Deus agiu. Deus atendeu a oração de Isaac. Nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, porque ali ele já estava dizendo: eu quero dominar, eu quero lutar, eu estou atrás das posses que Deus tem disponível para mim. Jacó se esforçou, Jacó buscou a primogenitura, Jacó lutou pelas bênçãos, enquanto um desprezou, mas ele continuou perseguindo, lutando. E Deus tem o dia desse confronto, desse encontro com Ele, para a partir daquele momento você receber a sua nova identidade, você compreender e você começar a viver como o príncipe do Senhor. Talvez você não tenha enxergado o reino ainda, mas eu te convido a você enxergar o reino, a você entrar no portão do reino, a você começar a experimentar o reino, a você começar a explorar o reino, a você viver o reino. Nós vamos falar muito disso, do reino, do reino. A você permanecer no reino. E também você chamar outros para passar pelo processo de conhecer o reino.
Cada um dos heróis, cada narrativa dessa, tem códigos, tem chaves, tem segredos. Pois o Senhor vai cumprir as promessas que Ele escreveu para mim e para você. Que Ele escreveu para Abraão, Isaac e Jacó. E consumou na cruz com uma aliança perfeita. Pois Deus é fiel para cumprir todas as suas palavras que Ele escreveu. E é interessante que Ele lutou com Deus. Ele lutou com Deus. E quando a gente observa me perguntou: qual é o seu nome? Jacó. E respondeu Deus: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, príncipe de Deus. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Gente, como é que um homem ele luta com Deus e vence? Quando é propósito de Deus. Quando Deus tinha esse propósito. E Deus tem um propósito na tua vida. Hoje é o verdadeiro encontro. É o dia de você tirar o que não presta. Ter esse verdadeiro encontro. Você sabe por que a coxa dele foi ferida e ele saiu mancando? Porque se antes ele tinha agido com as próprias forças, com as próprias mãos, o mancar ali significava que ele estava dependendo de Deus. Que ele não poderia ir com as próprias forças. E também um sinal que ele tinha sido tocado por Deus. Tem outros significados, depois vai vir as revelações. Mas hoje à noite, através desse homem, Jacó, surgiram as 12 tribos. 10 filhos dele e 2 de José. Então nas próximas ministrações nós vamos detalhar, vamos ver os códigos, porque esse é um ano para você. Esse é um ano para você mudar a sua vida pelas escrituras, pelas chaves. Esse é um ano que Deus preparou para o seu povo despertar, acordar, para ter esse encontro, ter esse confronto logo no início. Porque muita gente precisa ser confrontado para acordar e, vamos dizer, cair na real. E a minha pergunta é: você quer viver como você viveu todos os anos até agora? Ou você quer algo extraordinário? Algo especial? Algo exponencial? Amanhã estaremos dando mais continuidade nas lives às 7 horas e 1 minuto da manhã, para que você possa, você que é empresário, você que quer empreender, você que respira e quer compreender mais códigos e revelações do Senhor, nós vamos estar dando e falando coisas preciosas para você mudar a tua vida na palavra. Mudar a tua vida quando você vê esse encontro com Deus, esse confronto. E Deus está te desafiando para você deixar a vida antiga e entrar na vida nova que Ele preparou para você. Vamos embarcar nessa. Vamos juntos? Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos e filhas, abençoa estas famílias maravilhosas. Abençoa aquelas pessoas que foram tocadas, que serão tocadas, que irão assistir mais na frente, mas que elas possam receber as tuas revelações, as verdadeiras revelações vindas do teu trono, e que elas compreendam que só existe um rei,
o Rei dos Reis. E é preciso a gente conhecer como funciona, quais são os códigos, quais são os protocolos do Rei, e colocar em prática na nossa vida hoje, para que a gente tenha esse mesmo favor em todas as áreas, na área física, do corpo físico, na área emocional, na área espiritual, na área material e na área social, que é a convivência com o mundo. Esse ano é o ano de dominar, esse ano é o ano de governo, esse ano é o ano de você tomar posse das suas promessas. Vamos juntos? Uma ótima semana e nos encontramos amanhã às 7h01 da manhã. Fiquem na paz.